A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje a gente dará início à nossa segunda aula do nosso curso CBPO, curso básico de preparação de obreiros. Amém? E para iniciarmos, nós vamos refletir um pouco na palavra de Deus, conforme está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. É um capítulo muito importante para a nossa aula de hoje, que fala do início do ministério diaconal. Amém? O texto diz assim, ó, a escolha dos 7. Ó, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, aqueles irmãos que eram judeus de fala grega, contra os hebreus, que eram os judeus de fala hebraica que viviam em Jerusalém, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Olha a preocupação dos apóstolos: abandonar a palavra de Deus para servir às mesas. E eles tinham um problema na sua frente. A igreja estava sofrendo uma divisão, porque havia uma distribuição incorreta daquilo que eles tinham arrecadado. Então a igreja estava passando por um momento de muita dificuldade. Versículo 3: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, olha só, boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Observe os requisitos que eles elencam para uma situação muito específica. A igreja estava passando por uma crise e eles precisavam de pessoas com boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para poderem resolver o problema. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Nesse caso, isso é muito mais importante, porque isso é o alimento para as pessoas, o alimento espiritual. Ficou com os apóstolos, os líderes, nesse caso os presbíteros e os pastores, e a questão de servir materialmente, o alimento material, as necessidades físicas e materiais ficariam com esse grupo de 7 irmãos, os primeiros diáconos. Né? Versículo 5. O parecer agradou a todos. Eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que era um prosélito de Antioquia. Apresentaram estes irmãos aos apóstolos e, orando, lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentavam. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Bom, esse texto, irmãos, vai nos mostrar como os diáconos surgiram lá no seu início. Eles surgiram para atender a uma necessidade específica da igreja, uma necessidade que colocava em risco a união da igreja. A igreja estava passando por um processo que ela poderia se dividir ali entre os irmãos de fala grega e os irmãos judeus de fala, né, hebraica. Eles tinham ali uma questão de os judeus de fala helênica, muito provavelmente eram os judeus da diáspora, e aí eles tinham essa questão de não se dar bem, de os helenistas, de certo modo, absorverem muito da cultura grega naquele momento e haver uma divisão na mesa, uma divisão na comunhão. E os diáconos foram chamados para resolver isso. O papel do diácono ele é muito importante para resolver o problema da divisão, ou seja, para que a igreja seja unida. O diácono é essencial. Preste bem atenção nisso, irmãos. O diácono ele é essencial. Enquanto os pastores, os presbíteros, eles nos servem alimentos espirituais através de suas orações, de sua dedicação para ministrar a palavra de Deus, os apóstolos fazem isso, fizeram isso, os pastores, os presbíteros têm essa prerrogativa, têm essa responsabilidade. Os diáconos, pelo contrário, além de ter essa responsabilidade também, eles têm a responsabilidade principal de fazer com que a igreja seja um corpo unido físico, material, com que eles tenham a união
Então, o diácono ele vai servir às necessidades físicas da igreja. Isso não quer dizer que ele não tenha que pregar a palavra, não quer dizer que ele não tenha que orar. Vocês vão ver o exemplo de Estevão, vão ver o exemplo de Filipe, que está muito claro nas escrituras que eles pregaram, tanto que Filipe ele é chamado de evangelista. O Estevão ele foi assassinado, apedrejado, por quê? Porque ele pregava a palavra de Deus nas sinagogas e ele era um diácono. Então isso não é um fato de que o diácono só serve às questões materiais e físicas da igreja. Não, de forma alguma. Mas a principal responsabilidade do diácono são as necessidades físicas dos irmãos. Ou seja, o diácono ele vai estar lá para que os irmãos cresçam espiritualmente e para que os irmãos sejam bem tratados e acolhidos dentro da igreja, de acordo com suas necessidades. Por isso a aula de hoje é importante, preparando o ambiente de adoração, preparando o ambiente de culto. Quem é que tem que fazer isso? Os diáconos. Por quê? Porque o pastor, no nosso caso o presbítero, eles ficarão responsáveis pelo ministério da palavra. Eles estarão preocupados com isso, em trazer um alimento sólido para a igreja. Enquanto você, diácono, vai estar responsável por organizar o culto, por saber todas as necessidades que um culto tem e prepará-lo. Bem receber os irmãos, preparar o ambiente físico, cuidar do ambiente externo, cuidar do som, cuidar da iluminação, cuidar da limpeza, as necessidades durante o culto, necessidades litúrgicas, trabalhar durante o culto através do louvor, da leitura da palavra. Isso é responsabilidade do diácono. O pastor e o presbítero eles têm que estar preparados para nos trazer o alimento da palavra. E você é responsável por possibilitar isso para o pastor, por possibilitar isso para o presbítero. Então, cada um tem que fazer aquilo para o qual foi chamado. Cada um de nós tem os dons, tem habilidades, e nós precisamos usá-los para a edificação da igreja. Amém? Fique com Deus e a paz do Senhor.